Olá pessoal, seja muito bem-vindo ao canal da Casale IT. No vídeo de hoje nós vamos dar continuidade ao estudo do Home Assistant. Então, se você recordar no último vídeo, nós fizemos essa configuração aqui no SP32 com o LED para ligar ou não através de um switch. E no vídeo de hoje nós vamos estender esse estudo utilizando este sensor, que é um DHT11, que ele provê medida de temperatura e umidade. Então ele possui 4 pinos, 4 terminais, sendo que ele estando com esses furos virados para cima, você tem aqui o 5 volts, o pino de dados, esse terceiro pino não usa, e o último ele é o ground, né, o terra. Então, para fazer a configuração dele, eu vou primeiramente desconectar aqui o meu ESP32. E aqui basta você olhar na sua placa e ver onde está o 5 volts. Eu vou até mudar para a modo de câmera, para ficar mais fácil a visualização. Tá, então vamos entrar aqui no modo de câmera, fica mais fácil para visualizar. Então, o que você tem que fazer aqui é identificar os pinos para fazer as conexões corretas. Aí vai depender muito da sua placa. No meu caso aqui, eu tenho aqui um GND, né, um ground, eu tenho 5 volts, e aí eu preciso escolher um outro pino para a identificação. Eu lembro que o pino 2, que é o que eu estava usando, ele está conectado com o meu ESP, então eu não vou usá-lo, mas eu tenho aqui outras portas. Eu tenho, por exemplo, a D3. Então a D3 é a que eu quero usar para este circuito. Então basta fazer então, as conexões, né? Então ground, selecione aqui o ground, precisamos dos 5 volts, conecto os 5 volts, e o pino de dados vou ligar aqui no meu D3. Então no final aqui você terá uma conexão desse tipo. Você pode usar uma protoboard ou fazer algo mais eficiente. Aqui é só para teste, então vai ficar conectado dessa forma. Feito isso, nós podemos conectar de novo o nosso ESP no computador, pois assim nós poderemos fazer a configuração deste módulo e instalar o firmware com essa configuração. Vamos voltar aqui ao modo da câmera e do computador. Pronto, agora estamos no computador, no SP32, e novamente vamos para a nossa esphome.io para ver como que nós fazemos essa configuração. Eu sei que o nome do meu módulo é DHT11, então eu posso diretamente digitar aqui DHT11 e ele já vai exibir. Clicando aqui, ele vai dar as instruções de como fazer esta configuração. Você pode ler para entender todas as opções, mas nós temos um exemplo aqui, que já é um exemplo que vai suprir nossas necessidades. Então vamos pegar aqui esse bloco de código e copiar, e vamos para o nosso Home Assistant. Então, configuração, vem aqui no menu ESP Home. Lembrando que se você perdeu a parte dessa configuração, assista no vídeo anterior, no qual eu fiz essa configuração do SP32, pois aí você já tem ele nesse estado que eu estou fazendo esta configuração. Cheguei aqui, vou clicar aqui em editar, e eu já tinha o meu LED do switch, eu vou adicionar aquele código aqui. Então repare que ele vem plataforma, DHT, o pino, eu quero usar o pino D3, no qual ele está dando um erro aqui, mas eu já vou mostrar o porquê. E eu vou pegar temperatura e umidade. Então eu posso dar um nome melhor, então vamos colocar aqui temperatura, e eu vou mudar aqui para umidade, que é como ele vai exibir no nosso dashboard. E aqui é o update intervalo, de quanto tempo que você quer fazer a leitura. Aqui por padrão de 60 segundos, vou deixar 60 segundos, então a cada 60 segundos ele vai
fazer a leitura da temperatura e da umidade. E repara que no meu caso aqui, eu coloquei o pino D3 conforme está na placa, mas ele está dando um erro aqui, ele fala que ele não está encontrando. E o motivo disso é que se você olhar aqui, ele vai fazer a definição da board, né, da placa ESP32, ESP8266 como uma placa muito genérica. Então, nós podemos mudar e se tornar mais específico. Então, se eu apagar esse comando aqui, digitar Ctrl espaço, ele vai listar todas as possíveis opções de placas. E aqui está escrito que ela é uma placa D1. Então, se eu selecionar a placa D1, repare que instantaneamente aquela configuração do meu pino mudou, porque agora ele entende que o mapeamento dessa placa D1, ela, tem essa pinagem nessa nomenclatura e ele vai fazer a tradução correta posteriormente. Feito isso, então, mesmos passos executados anteriormente. Salve esse arquivo, clique em instalar. Deixa eu ver se eu não tenho ele aqui. Então, vou plug into this computer. Vamos aguardar ele preparar o nosso arquivo binário com essas configurações e aí nós faremos a gravação no nosso através do ESP Home Web para que nós teremos essas configurações disponíveis. Então vamos aguardar aqui ele preparar o download e aí nós já fazemos a gravação. Pronto, ele terminou, então vamos clicar aqui em Download Project. Eu tenho que desbloquear aqui o download, que o meu Chrome não deixa fazer por padrão download de arquivos binários. Agora eu clico em Open ESP Home, mesmo passo, clico em Connect, encontro a porta serial onde está plugado o ESP32, conecta, vem aqui em Install, Choose File, seleciono o arquivo binário, em Open e Install. E com isso ele vai fazer então a gravação das novas configurações no nosso ESP32. E feito isso, ele já estará disponível para uso. Então, ele pode adicionar esses recursos ao nosso dashboard principal. Vamos aguardar aqui a instalação. E aí você pode, inclusive, verificar aqui em logs se tudo está funcionando, pois uma das operações desse, dessa conexão é exibir a temperatura no console. Então, se eu clicar aqui em Close e eu clicar em Logs, para que ele vai exibir. Aqui é legal que ele faz a tradução, tá vendo? A porta D3 nessa placa, ela foi traduzida para GPIO 05. Então, se eu não tivesse feito aquela configuração de alterar o nome da placa, eu teria que entender que era a porta número 5. E olhando aqui, repara que ele fez a medição da temperatura e umidade, tá vendo? Ele está falando que a temperatura aqui está 29 graus, que eu acho que é por causa da câmera perto do sensor, e a umidade está em 63%. Então, isso significa que o módulo está se conectando com o ESP32. Então, posso fechar aqui, posso fechar essa tela e voltar para o ESP32, fechar. E, a partir desse momento, se você quiser, você pode desconectar o computador e plugar em qualquer outro lugar da tua casa. Eu vou manter ele plugado porque ele está sendo alimentado diretamente aqui. Pode fechar aqui, ele continua online, o que é um bom sinal. E para adicionar ele aqui ao nosso dashboard, de um jeito simples, você vai em configurações, clique em dispositivo, serviços, aqui em ESP Home. Repare que ele criou esse bloco de sensores, a umidade, temperatura. Agora a temperatura está correta, 25,7.
E ao clicar adicionar na dashboard padrão, clique em próximo, ele vai adicionar esse bloco, adicionar a UI da dashboard. E agora, se eu voltar ao meu dashboard, repare que eu tenho a informação e o meu LED continua lá acendendo de acordo com o botão e eu tenho aqui a minha medição de temperatura e umidade. Então, para o vídeo de hoje é isso. No próximo vídeo eu vou demonstrar como estruturar melhor esse dashboard, porque aqui nós estamos meio que fechados ao que ele está definindo, o que não é uma má ideia, mas a gente pode fazer outras configurações, deixar esse dashboard eh, melhor alinhado com as nossas necessidades. Então, para o vídeo de hoje é isso. Espero que você tenha gostado, esteja aí automatizando a tua casa e eu te vejo então no próximo vídeo. Até lá!